Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma importante análise para você estar facilitando aí a sua escolha dos fundos imobiliários para compor a sua carteira, para você escolher. Eu vou trazer para vocês alguns ativos, alguns critérios, alguns pontos de análise para você, junto comigo, estar analisando um fundo imobiliário. Lembrando que não é recomendação, nem de compra nem de venda. Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, pessoal, é de caráter educativo, onde você tem a sua própria responsabilidade de escolha. Eu vou facilitar trazendo um pouco do meu conhecimento para você, tá bom, pessoal? E aqui a gente já vê alguns pontos para a gente analisar. Lembrando que a gente vai analisar agora esses fundos imobiliários para abril, tá bom, pessoal? Então, a gente vai escolher entre 3 a 5 fundos imobiliários para a gente estar analisando mais aqui na planilha que eu vou trazer para vocês, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta! Já vamos aqui para a tela do meu computador, aonde eu vou aplicar aqui no quadro esses pontos já na tela do meu computador. Lembrando que esses pontos aqui foram critérios meus, eu que escolhi. Eu analisei alguns ativos, tenho alguns em carteira já, mas pode ser que agora, quando eu fazer o filtro, fazer a peneira desses ativos aqui que eu tenho na planilha, a gente consiga encontrar algum melhor, algum mais descontado, algum com um certo critério que entre nesses daqui que eu não tenho em carteira e que vale a pena estar investindo, tá bom? Então, já vem para a tela do meu computador para acompanhar junto comigo essa análise. Bem, pessoal, vocês já estão aqui comigo na tela do computador, vocês já conseguem ver, né? Eu já deixei bem adiantado a planilha, vocês conseguem ver que eu separei coluna por coluna, né? Botei papel, o nome do papel, o segmento, a cotação, dividend yield, o PVP, valor de mercado, liquidez diária, quantidade de imóveis e vacância. Exatamente os indicadores aos quais a gente está analisando aqui no quadro, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha, primeiramente, pessoal, na quantidade de ativos que a gente conseguiu selecionar. Esses ativos todos aqui que vocês estão vendo são todos os fundos imobiliários listados aqui na Bolsa. 166 ativos. Lembre-se desse número, 166. São esses quantidades de fundos imobiliários que a gente vai estar analisando agora. Primeiro ponto, pessoal, a gente já vai no segmento. O segmento não tem aqui especificidade. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês, que já tem outro vídeo que eu falei para vocês sobre o atual cenário brasileiro. Vocês precisam analisar sempre como é que está o cenário macroeconômico, o cenário econômico, o cenário brasileiro, para que você venha escolher um fundo imobiliário e não venha se arrepender depois. Você escolher um fundo imobiliário hoje, exemplo, de papel. Daqui a 20 dias, a taxa começa a cair mais. E esse fundo de papel é indexado ao CDI, que é indexado à Selic. Então, infelizmente, ele vai sofrer. Os dividendos vão cair, a cotação vai cair e você perdeu dinheiro. Então, você precisa sempre estar estudando o mercado. Para facilitar a sua vida, eu já estou trazendo esse vídeo para ajudar você a escolher melhor o seu ativo, tá bom? Então vamos lá. O segmento, ele é exatamente qual é o tipo do fundo. Se é híbrido, se é FOF, se é tijolo, se é papel. Então esse tipo de fundo imobiliário, se é FIINFRA, esse tipo de fundo imobiliário, ele faz com que você entenda já de cara qual o setor que você está investindo, tá entendendo? Então a gente não vai focar muito no segmento porque não é o tema central. Vamos para a cotação. Na cotação, eu não tenho aqui um valor preposto, né? Então a gente pode estar variando. Tem fundos imobiliários que você sabe, de R$10, R$7, R$100, R$200. Cabe a você e o seu bolso escolher. Então a gente vai para o próximo critério, que é dividend yield. O dividend yield já coloquei aqui, ó. Lembrando que são 12 meses, então a gente não está colocando dividend yield mensal. Sempre que você for analisar um fundo imobiliário, principalmente sobre os valores, você tem que analisar o dividend yield projetado a 12 meses, ou seja, valor que ele já pagou em 12 meses. Lembrando que
número antigo não corresponde a número futuro. Então, se ele pagou acima de 8% de dividend yield em 12 meses, não quer dizer que ele vai pagar no próximo, mas tende a ter essa frequência, principalmente se o fundo compor esses indicadores, tá bom? Então vamos lá. Dividend yield que eu coloquei aqui, o critério que eu analiso é acima de 8%. Então a gente já está na tela aqui, né? Nós vamos dar uma olhadinha. Nós vamos colocar do menor para o maior o dividendo. E aqui, daqui, a gente vai excluindo. Vamos excluir todos os fundos imobiliários que compõem a carteira aqui, que compõem essa planilha, que não tem 8% de dividend yield de distribuição. Vamos excluir todos. Pronto. Já conseguimos reduzir muito os nossos ativos aqui para analisar. Vamos para o próximo. O próximo é PVP, preço sobre o valor patrimonial. Já expliquei para vocês como funciona. O PVP aqui eu estou colocando abaixo de 1,5. Olha aí, você já falou que o deságio e o ágio influencia muito na consequência do rendimento do seu fundo imobiliário ou não. Então, por que você está escolhendo um fundo imobiliário de 1,5? Eu estou colocando esse critério aqui pelo fato de que 1,5 ainda não é um fundo imobiliário tão alavancado, tão alto e tão caro. 1,5, dependendo do critério que o fundo imobiliário apresente nos que eu prepus para mim escolher, vale a pena você estar analisando. Não estou falando para você investir no fundo imobiliário de 1,5, mas sim analisar, porque muitas das vezes a gente, quando vai fazer nosso filtro, nossa análise, a gente só coloca fundos imobiliários a partir de 1 PVP, abaixo de 1. 0,8, 0,93, 0,94, e a gente esquece 1,3, 1,2, 1,5, que às vezes são os melhores, porque já estão solidados no mercado, precisam trazer uma maior segurança na sua carteira, então é melhor você trazê-los à tona para analisar, tá bom? Então a gente vai colocar abaixo de 1,5. Então vamos colocar do menor para o maior também aqui e vamos começar a excluir. Né? O GGCR, você já sabe como funciona, né? O GGCR está um pouco desatualizado aqui, mas ele está com seu PVP, ok, ele está com PVP, se não me engano, de 1,1. Então a gente vai pular, vai para o próximo. A gente sabe que o GGCR ele sofreu recentemente a mudança de base de 100 para base 10. Isso fez com que alguns indicadores dele ficassem oscilantes, mas ele vai continuar aqui. Vamos excluir todos os fundos com o PVP acima de 1,5. Eu coloquei abaixo, né? Então é maior para o menor. Isso, 1,4. Vamos excluir 1,7. Excluindo esses todos. E também, em contrapartida, pessoal, a gente não pode estar pegando qualquer fundo imobiliário com esse desconto tão grande, né? Então, 0,04, 0,5. A gente vai colocar de até. Coloquei só até. Vamos colocar a partir de 0,9, tá bom? 0,8, tá bom, 0,8. Então, a partir de 0,8 até 1,5, tá bom para vocês? Vamos excluir todos esses aqui. Pronto, já reduzimos bastante o nosso PVP. Agora vamos para o valor de mercado. O valor de mercado, pessoal, é o valor que os cotistas tendem a pagar por esses fundos imobiliários. É um pouco diferente, né, do valor patrimonial. Por isso que é PVP, que é o preço dele sobre o valor patrimonial. Então, eu já expliquei isso para vocês também. Então, o valor de mercado atual de um fundo imobiliário é 100 milhões, 310. Então, a gente tem vários fundos imobiliários que ultrapassam 1 bilhão. Eu coloquei aqui patrimônio, eu não coloquei valor de mercado. Mas a gente pode considerar também o patrimônio no valor de mercado. Porque andam quase igual. Às vezes estão aquela situação, descontado, né? Então, a gente vai pular para o próximo indicador e depois a gente volta se caso for necessário. Vamos para a liquidez diária. A liquidez diária eu coloquei acima de 500 mil reais. É interessante, né? Fala aí, mas a liquidez influencia muito na minha negociação. Eu sou um cara investidor pequeno, eu compro só 10 cotas, 15 cotas, 6 cotas por mês. Isso influencia? Não. Mas lá na frente, quando você tiver 1.000 cotas, 300 cotas, 2.000 cotas, quando você quiser vender, influencia se o fundo não tiver uma negociação boa na liquidez diária, tá bom? Então sempre preste atenção nesse critério da liquidez diária. A gente vai colocar acima de 500 mil. Vamos colocar do menor para o maior. Vamos começar a excluir os que não fazem parte desse critério. Temos aqui 497, excluindo todos os outros. Pronto, já estamos com
eram 166 fundos, correto? Estamos agora com 24 fundos, pessoal. 24 fundos. Vamos para o próximo. Quantidade de imóveis. Lembrando que nós estamos analisando agora, passando para imóveis, nós estamos analisando não só fundos imobiliários de tijolo, mas híbridos e alguns de papel. Você sabia que tem fundos imobiliários de papel que tem também alguns imóveis? Isso mesmo. Só que é aquela porcentagem, né? Ele tende a ter maior alocação de capital em contratos, que são os CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários. Então, o fundo imobiliário de papel possui algum imóvel, um prédio, um galpão, alguma coisa, mas não é só aquilo, não é aquele segmento que ele trabalha. É uma porcentagem mínima, talvez seja para gerar aluguel, para o dinheiro girar, alguma coisa assim. Mas não se preocupem, esses tipos de ativos que a gente vai analisar vão criteriosamente identificar outro segmento, talvez o de galpão, o híbrido, tá bom? Os de tijolo, shopping centers, restaurantes, hotéis. Então vamos lá, vamos colocar. Eu coloquei aqui na quantidade de ativos, como vocês estão vendo aqui, acima de 5. Então a gente vai colocar do menor para o maior. Vamos excluir todos que tenham abaixo de 5. Excluindo todos esses, ficamos com esses daqui. Agora, a vacância. Eu coloquei a vacância abaixo de 10. Tá bom? A vacância abaixo de 10. Olha lá, o que é a vacância? A vacância, para explicar mais fácil para você, imagine que você tem uma casa e não está alugada, certo? E aí você vai alugar para o inquilino. Você alugou um contrato de 12 meses. Ele pagou 11 e foi embora. Você teve uma vacância de um mês. Né? Agora, se você tiver 10 casas e você conseguiu alugar 9, você está tendo uma vacância de uma casa. Isso em porcentagem dá uma vacância de uma porcentagem de 10 a cada um, você tem uma vacância de 2, de 20%, de 10%. Então você tem uma vacância de 10% do seu patrimônio. Então, se você tem 10 casas e alugou 9, você tem uma vacância de 20%, porque vacância é o que você tem parado de capital sem investimento, que no caso só lhe gerando gastos, que a gente vai colocar aqui de 10 para baixo. Vamos colocar menor. Quem tem maior de vacância sai. Só esse daqui, RZTR11. Vamos excluí-lo. Pronto. Após fazer essa limpa, nós ficamos com 18 fundos imobiliários, pessoal. 18 fundos imobiliários que compõem a nossa análise aqui. Agora a gente vai colocar do menor para o maior. Nós temos aí base 10. 2 fundos imobiliários base 10. Eu vou até grifá-los aqui para ficar mais fácil a compreensão. Dois fundos imobiliários base 10 e base 100. Nós temos todos os outros aqui. Fundos imobiliários base 100. E um fundo imobiliário base 200. Eu considero base 200 porque é um valor bem acima do nosso bolso para o investidor iniciante. Base 200. E aí, pessoal, nós temos o PVP. Nós vemos que o PVP, o Dividend Yield, muitos fundos imobiliários são bem interessantes, pagam bastantes proventos, né? Aí eu tenho duas escolhas com vocês, pessoal. Eu vou considerar os que estão abaixo de PVP para a gente trazer aí 3 e analisar eles. 5, 3 e a gente analisar, tá bom? O VIUR 11 e o GGCR 11 vão ficar na nossa lista. Os próximos fundos imobiliários eu vou filtrar agora com o preço da cotação, para ficar mais fácil para o seu bolso, né? Classificar por menor. Então nós temos aqui esses fundos aqui, ó. 5 fundos imobiliários para análise agora. Esses daqui eu vou deixar em off. E a gente vai analisar todos esses daqui que estão na tela, como vocês estão vendo. VIUR 11, GGCR 11, RBL 11, HSLG 11 e o FATN 11.
que inclusive, pessoal, eu trouxe no canal para vocês um vídeo sobre o FATN11, fundo imobiliário híbrido, né, que tem uma cotação de R$ 96,98, dividend yield de 10,62, um PVP descontado, um valor de mercado de 283 milhões de reais, uma liquidez de 1,5 milhão quase, 45 imóveis, e a estratégia dele eu já falei para vocês, né? É de quartos, é aluguéis de quartos. É o HSLG11, logística, o RBL11, o GGRC11 e o VIUR11. Vamos analisar aqui, colocar os 5 em uma coluna só para a gente analisar. Vamos... Bem, pessoal, nós já estamos aqui na tela, né? Coloquei os 5 para a gente facilitar o nosso jeito de analisar. Coloquei aqui na tela os 5: GGRC, FATN11, o RBRL11, VIUR11 e o HSLG11. Quase todos estão apresentando uma queda, pessoal. Nós conseguimos observar aqui, né, o HSLG caindo 1%, VIUR 0,13%, o FATN caindo 1,21% e só o GGRC crescendo e o RBRL crescendo. Nós temos aí o GGRC se prontificando em primeiro lugar, ganhando aí deles. Mas é um comparativo que a gente pode desconsiderar, até porque a gente está analisando cada um, não comparando todos. Nós temos um preço aí bem interessante do seu dividend yield, ó, todos se mantendo aí na casa dos 9%. Isso é muito interessante, por isso que eu estou trazendo para vocês um dividend yield até interessante. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre como ganhar dinheiro com fundos imobiliários da forma prática. Nós temos um PVP descontado, todos eles com PVP descontado, nenhum deles com PVP 1, apesar da gente ter feito um PVP assim abaixo de 1.5, então tinha a partir de 1.5 eles não vieram. Nós temos aí uma liquidez diária bem interessante deles, né? E individualmente, pessoal, para analisar todos eles seria bem interessante, né? Mas eu não vou trazer a análise individual porque o vídeo ficaria muito longo. 5 fundos imobiliários para você estar analisando. Se você tiver um tempinho, passe eles, anote eles, verifique a possibilidade de estar analisando cada um deles individualmente para você estar vendo se vale a pena ou não. São fundos imobiliários descontados, são fundos imobiliários de setores interessantíssimos, são fundos imobiliários com um valor muito bom e com todos os critérios que eu prepus aqui com vocês, ótimos. Tá bom, pessoal? O vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, era um pouco mais sobre fundos imobiliários, alguns critérios para você analisar para o mês de abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Curta, comente e compartilhe para mais vídeos como esse. Deixa aí nos comentários se você tem algum fundo imobiliário desse ou se você pensa em ter algum fundo imobiliário desse. Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.